Fala, YouTubers, como vocês estão? Tudo beleza? De ouro, minha sofranite já tá passando, minha valquiriana semialba, minha pastoral já tá vindo com uma brotação aqui saindo. E hoje vamos trabalhar um pinheirinho que eu preciso conduzir a força para alguns galhos abaixo, que o ápice está muito forte. Eu vou diminuir um pouquinho a força dele. Ele está com a força apical muito forte. Deixa eu conduzir aqui, colocar vocês aqui, para que fique bem. Bem, essa é a frente dele. Como vocês podem ver que está muito... Vou usar uma pinça, uma tesoura. E eu quero fazer o que? Limpar, tirar essas acículas que estão secas, fazer uma limpeza nele. Pinheiro negro. Aí vou tirando acícula por acícula e vou diminuir a força aqui do ápice para poder ter mais brotação, mais força aqui nos galhos abaixo. Então em cima eu só vou cortar as acículas. Não posso mexer muito nela porque a gente está no outono, entrando no inverno, e ela ainda está com um pouquinho de força, de seiva. Vai diminuindo mais a insolação. Então eu preciso conduzir a força da planta para alguns galhos. Eu vou cortando a círcula, diminuindo o tamanho, para que a planta... E aqui embaixo eu não vou mexer nas acículas, né? As acículas são essas folhas do pinheiro. Como não é uma folha em si, a gente chamamos de acículas. E bem o ápice aqui traz mais força. Então eu vou diminuir aqui as acículas. Não vou tirar todas, né? Porque não se tira todas as folhas de pinheiro ou de qualquer junípero. Não se desfolha. Só diminui a força, porque a planta vai entender que onde tem mais folha, ela desenvolve mais. Tem mais evaporação. E o ápice é sempre mais forte, né? Porque toda a força da planta vai para o ápice. Aí eu quero diminuir a força do ápice para que seja conduzida a força para meu primeiro galho lá embaixo. E também diminuindo as acículas
entra mais luminosidade para os galhos de baixo, que estão muito fraquinhos. Muito fraquinho, então preciso conduzir essa força para os galhos inferiores. Como eu estava falando, no outono, né, a insolação aqui no meu local de exposição deles muda totalmente. Então ele recebe menos sol, mais frio, e ele está se preparando para uma dormência, né, do inverno. E enquanto tem uma força de crescimento latente nele, eu vou aproveitar essa força e conduzir até o inverno chegar. Eu quero estar... Aí ficou assim, à frente dela, né? Ela tá muito calorada aqui, né? Aí eu vou agora limpando, fazendo alguns acertos e tirando galhos mortos, fazendo uma limpeza. O que é que vocês acharam? O que é que estão achando? Não esqueça de deixar o like. Tem que deixar o like, tem que compartilhar, tem que se inscrever. O pessoal já deveria saber disso, né? Mas a gente sempre tem que estar pedindo. As pessoas esquecem. Que ajuda a divulgar, né, o trabalho aqui, se for algo relevante para vocês também. Alguns galhos que crescem para baixo eu tiro, outros eu conduzo para cima. Não fazer muita intervenção, é só uma poda básica aqui de vesículas, limpeza, até para que possa respirar melhor os galhos internos, para ter mais ramificações. A gente vai tirando os galhos mortos, as círculas mortas. Vou aproveitar e tirar um galho aqui que secou. Já tinha secado, né? Aí eu deixei ele retrair a seiva. Agora eu vim botando ele. Aqui a frente dele, tá? Aí eu vou deixar essas acículas aqui que estão grandonas, ó. Grandona para poder puxar mais força para eles, para a planta entender que as folhas que estão mais fortes são essas, ou maiores, e precisam de um pouco mais de alimento. Esses galhos embaixo aqui são muito importantes
e eu não quero perdê-las. Certo? Tem uma outra ali que eu vou fazer o mesmo. Aí eu vou limpando. A pinça, você vai puxando, vai saindo. Ó, cachorro. Trabalho básico. Rapidinho. Aqui. Deixa eu dar uma olhada agora aqui. Frente. Vou pegar aqui minha escovinha de limpeza e limpar ela aqui embaixo. Limpar também aqui o substrato, ficar bem bonito, bem limpinho, tirando matinho, praga, brilhantina. Brilhantina, essa praga aqui que fica crescendo para não competir na alimentação do bonsai.
Eu tô terminando nesse aqui. Bem rapidinho. Tem umas velas que estão crescendo aqui, ó. Mas essa planta ela tava muito debilitada. E eu não vou tirar essa vela não, que é para poder ela puxar força. E raiz também, né? Como ela tá bem pequena ainda, essa vela, deixa aqui. Então ficou assim. Não tirei, não cortei essa da cícula desse galho que eu quero que tenha mais força. Aqui no fundo também. Aqui dentro tem essa folha aqui que eu vou tirar lá. Essa cícula aqui. Aí eu vou deixar aqui sem cortar. Aqui no fundo também sem cortar. Aqui nessa parte aqui do fundo ela tá bem, então eu vou cortar aqui. Eu tiro de galho ramificações mais fortes para direcionar para ramificações mais fracas. Isso aí. O trabalho nessa foi feito. Deixa só em cima eu corto, embaixo não. Feito aqui. Eu vou tirar um arame aqui. Parece que já tá marcando. Então eu vou aproveitar e vou tirar. A gente coloca arame que é para poder direcionar os galhos de acordo com o nosso desenho de árvore, né? A gente quer fechar um local que está precisando de galho, um trabalho mais estético, mas que é muito importante no desenvolvimento da planta também. Tira as ramas que estão marcando. Essa arame aqui já deve ter. A gente olha outros para ver se está marcando. Esse aqui também está marcando. Então esse é o momento, né? Já está aqui. Dá uma olhada, dá uma estudada. Até mesmo para o arame não começar a impedir que a seiva chegue nos galhos e acaba secando o galho. Para dos arames. Ver se tem mais algum.
Um trabalho você tem que fazer com calma, com atenção, sem pressa. Às vezes o vídeo fica demorado, mas tem que ser feito assim, devagarzinho, devagar, com o máximo de atenção. Pronto. Então ficou assim. Tá pronto. Por ali no sol. E da mesma forma, é esse. Como vocês podem ver, ainda tem esse galho aqui. Esperando secar, vou tirar no inverno, eu tiro ele. Tá muito forte aqui, né? Mas a cícula é muito forte. E aqui fica vazio. Então preciso educar cada galho, força, com cuidado para não cortar galho, né? Porque se cortar galho, aí mesma coisa, aqui embaixo eu não corto para poder pôr. Que o ápice é onde tem mais força da planta. A planta manda tudo pro ápice. E se a gente não diminuir a força do ápice, começa a secar os galhos de baixo, que são extremamente essenciais no desenho da planta. Esse aqui tem menos ramificações do que aquele outro. Mas ela está muito mais forte do que o outro. E ela estando mais forte, eu tenho que diminuir um pouco mais aqui também algumas velas. Galhos que vão para baixo, galhos que ficam cruzando aqui outros galhos, fazendo sombra nos galhos de baixo. Esse aqui está com força bem proporcional dos galhos. Estão bem homogêneos. Aí eu só estou limpando, que é para poder entrar mais luz internamente, para ramificar mais para dentro.
aqui embaixo eu não vou te cortar não. Vou fazer o mesmo com... Apesar que ela tá com a força bem igual. Nesse galho aqui, né? Eu vou fazer total nesse, porque ele tá muito homogêneo a força. Então, tô... Esse trabalho está sendo mais para entrar mais luz nos galhos internos, que é para poder ramificar melhor os galhos internos aqui, receber mais iluminação solar e poder desenvolver. Aí fica muito mais ramificado. Tem alguns galhos aqui que secaram interno por causa disso mesmo, falta de luz solar. Pinheiro negro, você não pode perder galhos internos, porque vai ficar mais um ano de trabalho só para poder fazê-lo de novo. Para você ter um pinheiro de qualidade é complicado, ainda mais você perdendo a oportunidade de melhorá-lo. Vamos ver aqui. Você. Pinheiro negro Thunberg. Já? Depois eu tiro esse galho que tá aqui. Né? Aí eu vou ajeitando aqui as ramificações. Não precisa de galho. Esse galho aqui, ó. Ele tá aqui atrás, ele ainda vai crescer para fechar aqui esse buraquinho aqui. Certo? Prontinho, você vê que é o desenho dele, que planta magnífica. Fazer o mesmo aqui agora no substrato. Tirar a sujeira aqui, o excesso. Aqui vem com a pinça, tirando toda essa sujeira. E esperar agora ele aproveitar, acumular energia, guardar para passar o inverno, e quando for a primavera ele retorna o crescimento, no verão explodem
e crescimento. Aí os galhos que a gente trabalhou no outono, aramar, né? No final do inverno, aí você tem uma planta de qualidade, trabalho feito com cuidado, com carinho. Arame não está marcando ele aqui. Deixa eu dar uma olhada. Os arames começam a marcar galho, tem que tirar, senão ele estrangula a seiva. Aí você vai perdendo galho importantes. Trabalhos que tem feito se perde em um ano. É isso. Feito. Vou ele agora aqui no sol. Então estão aqui. Tem essa aqui em cascatinha. Magnífica. Um procumbe. Espinheiro negro. Tomando sol. Tem outro procumbe. Jabuticaba. Isso aqui é um Plonas. Eu fiz o trabalho de madeira morta aqui, ó. Ficou bem legal. Essa aqui é a frente dela. Esperar agora ela dar flor, né? Seria uma... Sakura. Lembrei o nome. Minha oliveira. Essa ceriça aqui dobrada. Belíssima. Tem minha ceriça na pedra. Tem essa aqui. Eu esqueci o nome. Esse é meu gado. E aqui tá meu chimpaco no sol. Girei ele para ele poder crescer. Essas ramificações aqui fechar. Aqui no fundo. Na frente dele é aqui. Beleza, youtuber? Deixe seu like, compartilhe. Para que a gente possa continuar nosso trabalho. Beleza? Grande abraço. Fui!